Eu acho extraordinário, né? Porque o sujeito vai falando para investidores em Washington, aí ele faz um discurso enaltecendo a transparência do banco, do BNDES, que ele dirige. Aí diz que é preciso tratar a transparência como uma cultura, não como uma obrigação, que o BNDES deve querer ser transparente. Aí, em seguida, ele se depara com um grupo de repórteres e aí ele se revela um personagem muito criativo. Ele criou uma transparência opaca, uma transparência isenta de limpidez. Eu falo com quem garantir que não vai perguntar. Ora, ele não queria falar porque não queria dar esclarecimentos sobre algo relevante. Foi a demissão de um diretor, não é um diretor qualquer, esse André Lalonde é diretor da estratégica área de mercado de capitais. Aí um repórter alertou a ele, ao presidente do BNDES, que uma das funções do repórter é perguntar. Aí o Montesano se abespinhou, foi embora, aí volta em seguida, dá uma declaração, não responde pergunta nenhuma, aí diz que é algo normal, a demissão, que não merece preocupação e ponto. Quer dizer, não foi por falta de assunto que ele se absteve de falar. Ele assumiu o comando do BNDES depois que o Bolsonaro eletrocutou o Joaquim Levy, que era o presidente anterior. E me lembro muito bem que numa das suas lives de quinta-feira, o Bolsonaro disse que o Levy estava saindo porque faltava transparência ao BNDES. Outra coisa é que ele precisava abrir, o novo presidente precisava abrir a caixa preta e precisava cumprir uma prioridade do governo, que eu acho que é uma prioridade acertadíssima, que o governo demora a executar, que é vender as ações de empresas privadas e até públicas, que estão lá, tem ações também do Banco do Brasil, estão lá na carteira do BNDES. Esse diretor que caiu, esse André Lalonde, ele tinha divergências quanto à melhor forma de vender essas ações. E o contribuinte brasileiro, que é sócio involuntário do BNDES, ele tem todo o direito, sobretudo se está em dia com as suas obrigações com a Receita Federal, tem todo o direito de saber que divergências são essas que levaram esse diretor a sair. O Montesano, o presidente do BNDES, talvez preferisse que os repórteres fossem mais solidários. Mas a única solidariedade que se deve exigir de um repórter é com o seu público, a quem ele deve a obrigação de informar sobre a estupidez humana. Não fosse pelos repórteres, a falta de transparência talvez não deixasse vestígio.